Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Mais uma vez a gente está reunido aqui em nome de Jesus, dando mais um passo em direção à nossa salvação. E eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus capítulo 24, versículo, vamos ao primeiro. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 1. Jesus senta-se no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular: conte-nos, quando é que isso vai acontecer e que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus então respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Não tenham medo quando ouvirem sobre barulho de guerras, notícias de batalhas. Tudo isso vai acontecer, mas não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá falta de comida, de alimentos e terremotos, e essas coisas serão como primeiras dores de parto. Amém? Mateus 24. O pastor começou lendo do 3 em diante. Mateus 24, do 1 Ao 8. ao 8. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Abençoa nossos corações e nossas mentes. Amém. Irmãos, a preocupação geral das pessoas é justamente com a vinda de Jesus. Todo mundo está nesse planeta preocupado de quando Jesus vai voltar e tal e coisa. E ele deu aqui alguns sinais que é bom a gente levar em consideração. Mateus 24. E em grego é muito interessante essa passagem, que ele fala sobre o tempo, né? E deixa-me ver aqui. Estou dando uma olhada aqui no texto em grego. Então, irmãos, veja só como é que começa. Jesus estava no Monte das Oliveiras, sentado e tal e coisa. Como nós sabemos, tudo que Jesus fazia tinha o seu significado oculto, tinha o seu significado escondido, né? E ele estava no Monte das Oliveiras. Por que ele estava no Monte das Oliveiras e surgiu esse assunto? Porque o Monte das Oliveiras vai ser muito importante na vinda de Jesus. Naquele dia, quando as nações estiverem cercando Israel para destruir, Israel estará cercado no Vale da Decisão, chamado em hebraico, estará cercado com a certeza de ser completamente varrido do planeta. Porque uma colisão de países estará naquele lugar, é coisa de 100 homens para cada um judeu. E eles fortemente armados e tudo. E havia um homem muito conhecido em 1980, 1975 por aí, chamado Wim que era um pregador alemão que tinha uma escatologia, um entendimento do futuro muito presente. Eu gostava muito dos estudos do Wim. E eu mandei uma mensagem para ele, uma carta, e perguntei se o Brasil estaria no rol dessas nações que naquela época fariam parte do exército do anticristo para destruir Israel. E ele me respondeu alguns meses depois em alemão. Me falou assim:
Olha, a Bíblia não fala especificamente sobre o Brasil, mas dá a entender que essa coalizão de países, ela vai ser de muitos países, e é bem provável que o Brasil, que é um país com tratados internacionais bastante sérios, esteja no rol dessas nações que vai estar lá representada pelos exércitos do anticristo, né? Então eu fiquei muito contente com essa resposta do Grimaldo, que hoje em dia deve ser morto. E depois disso eu entendi melhor esse momento da Bíblia aqui. Israel está cercado pelos exércitos do anticristo, possivelmente da ONU, os exércitos da ONU, essa coalizão, e 1/3 de Israel já vai estar destruído naquela época. Ou seja, mulheres serão forçadas, crianças morrerão, Israel vai estar numa situação real de extinção. E nesse momento, no Monte das Oliveiras, ali naqueles arredores, Israel vai clamar por Jesus, vai pedir a ajuda de Deus. E os anjos nessa época vão descer junto com a igreja que foi arrebatada 7 anos antes. E desce a igreja de Cristo junto com os anjos e pousa sobre o Monte das Oliveiras, muito possivelmente no lugar onde Jesus estava sentado ali e tal. E nesse momento o Monte das Oliveiras se racha em 2 bandas, e Israel, que estava pressionada contra o exército do anticristo, foge por aquele vale que se formou debaixo do pé de Jesus. Quando ele toca no Monte das Oliveiras assim, o Monte das Oliveiras se fende em 2 e eles fogem por ali para o lado norte de Israel. Então, Jesus estava sentado nesse monte falando sobre este momento que vai acontecer, que iria acontecer no futuro, né? Então, estava sentado no Monte das Oliveiras quando os seus discípulos lhe perguntaram em particular: diga-nos quando tudo isso vai acontecer e qual o sinal que haverá para mostrar o tempo em que o Senhor voltar e tudo isso vai acabar, né? Então, essa era uma pergunta que estava muito no coração dos discípulos e que foi sempre muito mal traduzido nesses 2000 anos que se passou do dia que Jesus falou isso até hoje. Foi traduzido como o fim do mundo. E essa não é a palavra que foi usada, tá vendo? Em grego está escrito assim, os discípulos vieram a ele e perguntaram, deixa eu ver aqui, versículo 3. Versículo 3. 2, 3. Quer ver? Estava sentado sobre o Monte das Oliveiras, então vieram os discípulos em privado e perguntaram quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal da compleição dos tempos. Do inos. Então, todo o tempo foi dito que era fim do mundo, né? E a palavra usada em grego aqui é inos, que quer dizer tempo, que quer dizer época, era. Então ele perguntou, como será o fim dos tempos e não o fim do mundo, né? Então, mundo em grego é geo, né? Então não é fim do mundo, é fim dos tempos. Como serão o fim dos tempos? Ou seja, é a mesma coisa que eu perguntar assim, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o futuro? E não outras coisas, nem do tempo. Como é que vai ser o futuro? Então Jesus deu uma ideia de como vai ser. Por quê? Porque nós aprendemos, ao contrário do que o mundo espera, que o mundo não vai ser destruído. O mundo, o planeta Terra não vai ser destruído. Ele vai sofrer uma mudança grande, ele vai mudar de mão, vai sair da mão do diabo, vai passar para a mão de Deus. O diabo veio, encampou nesse planeta aqui, nesse cosmos que nós estamos, mas ele vai ser removido.
Então Deus vai ser o Senhor absoluto de todas as coisas. Agora, nesse instante, Satanás se acha dono das coisas, não é, mas se acha. Então, mas o ser humano não foi feito para ser destruído completamente. Deus não fez o ser humano para ser destruído. Ele fez o ser humano para estar com ele, reinando com ele, no reino dele para sempre. Aqueles que nesse período vão morrer, vão reinar de outra forma. Mas sempre haverá seres humanos vivos. Agora, prestem bem atenção nesse versículo, o quanto ele é esclarecedor. Ele disse: haverá guerras, rumores de guerra, fome, e um país atacará o outro, e haverá fome e falta de alimento, tremores na terra. Porém, essas coisas não são o fim, mas aviso sobre o nascimento, ele disse, princípio das dores do parto. Então, o que vai ser parido? Se isso é princípio das dores de parto, o que vai ser parido? O novo sistema de governo de Deus. A vinda de Jesus, ele vai inaugurar a época da intervenção absoluta de Deus. Deus vai entrar na terra como Senhor e vai administrar a terra de perto. Jesus vai estar conosco para sempre. Lembra qual é a fórmula do casamento? A fórmula do casamento é assim, ó: o homem deixará a casa dos seus pais, unir-se à sua esposa e eles se tornarão uma carne. Não é essa a fórmula do casamento? Então o homem deixa a casa do seu pai. Qual é a casa do pai que Jesus vai deixar para se unir com a sua esposa? Do céu. Jesus vai sair do céu, vai entrar na casa que construiu, a Nova Jerusalém, se assentar na posição de Senhor daquela casa, e ela vai estar para sempre aqui nesse território humano terráqueo, flutuando lá em Jerusalém, acima do Monte das Oliveiras, exatamente em cima do Monte das Oliveiras. Então veja a importância desse símbolo de Jesus sentado sobre o Monte das Oliveiras. É ali que será a nossa casa. Nossa qual? Nossa de quem? Nossa de todos os cristãos que foram arrebatados. Nossa de todos os cristãos que morreram e foram salvos. Nós estaremos nessa casa. Mas nós nunca vamos para o céu. Nós vamos para o céu por pouco tempo. No dia do arrebatamento, assim que terminar esse princípio de dores, né, que não se sabe quanto tempo vai levar, vai haver o arrebatamento. E as pessoas que morreram e as pessoas que foram arrebatadas entrarão juntos no céu de Deus. Nesse lugar, no céu de Deus, ficarão exatamente 7 anos, dividido para a raça humana em 2 períodos: princípio da tribulação e grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. No final desse período, a igreja desce. Cristo desce, e é esse momento em que Israel está cercado pelos exércitos do anticristo, e Jesus então desce e destrói aquele exército de tal forma. A mortandade vai ser tão grande que haverá cadáveres de pessoas sendo enterrados 7 anos depois. As armas usadas pelo exército do anticristo vão servir de lenha. Mas que arma que serve como lenha? Arco e flecha? Não, armas feitas de liga de magnésio, que é bastante moderna, elas pegam fogo e não se apagam mais. Elas vão ser usadas, a liga de magnésio das armas, como combustível, né? Então, essa guerra do Armagedon,
Arma significa monte em hebraico. E Gedom é Megido, que é o Monte Megido. Esse é o Vale do Monte Megido, que é um vale extenso que tem ao norte de Israel. E ele já é usado como lugar de invasão já faz bastante tempo. E nesse dia vai estar coalhado do exército do anticristo, dessa coalizão das nações. Então, desce junto a Igreja de Cristo, os anjos de Deus, Jesus Cristo e a Nova Jerusalém, logo em seguida, a cidade amada, né? Ela desce junto, a batalha se dá, Jesus vence o exército do anticristo, elimina eles todos e então implanta o reino milenar. Okay? Nesse reino milenar, nós, os que fomos arrebatados ou morremos em Cristo, que fomos cristãos, estaremos nessa cidade. Nunca mais voltaremos ao céu. O céu é a casa de Deus, a casa do Pai. Quem vai estar conosco na Nova Jerusalém é Jesus, o nosso marido. E nós estaremos com ele reinando nessa intervenção federal de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, o pecado Satanás vai ser preso já no momento da guerra do Armagedon. Na mesma hora, ele é preso por 1000 anos e fica impedido de tentar a raça humana por 1000 anos. Né? Nesse período, Jesus implanta o reino dele, o reino milenar. Esse reino milenar vai ser como nunca houve antes na Terra. Ele vai rivalizar com o reinado de Salomão, que foi o reino mais próspero da Terra. Ele ainda vai ser melhor ainda, porque Salomão era a figura de Cristo. Jesus foi representado, o reino de Salomão foi representado por Salomão. O reino de Jesus, o reino de Salomão, vai ser representado, foi representado pelo reinado de Cristo, que é Shalom, e é um título subliminar de Cristo, Shalom. Né? Então, Salomão representou o reino de Cristo. O reino de Salomão era tão próspero que a prata era tão abundante que não tinha valor. As pessoas compravam pãozinho com prata. De tão próspero que foi. Foi um reino que não teve inimizade, que não teve paz com todo mundo e altamente respeitado. Salomão foi um dos... Sim. Não, havia viagens com navios de ouro de várias nações do mundo. Ele tinha comércio e tratado com países do mundo muito prolixo, muito bom. Além de presentes. Sim, então o reino de Cristo vai ser muito melhor do que isso. Muito melhor que isso. Então, por 1000 anos, Jesus estará sentado no seu trono e administrando o mundo através da sua igreja. O cristianismo vai morrer no momento do arrebatamento. O cristianismo é um hiato, é uma vírgula no tempo. O cristianismo, da morte de Cristo ao arrebatamento, ele é uma composição temporária. Por isso que ele tem baseado no número 7. Oh, gente. Boa noite. Por isso que é representado pelo número 7. Ou seja, ele é periódico. O cristianismo é um evento periódico. Será que foi essa referência sobre o Hino? Sobre? Hino. Sobre esse tempo, essa etapa Aqui. que acaba o cristianismo. Sim. Que ele não falou do fim do mundo, ele falou
Fim dos tempos. Exato, fim dos tempos, né? O fim do tempo daquela intervenção. Morte de Jesus, né? Arrebatamento. Então é um período, é um tempo, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É um tempo, né? A Igreja de Cristo, ela tem uma tarefa para fazer, entrega essa tarefa e sai fora. Sai fora, o cristianismo sai fora. Ele fica só como a herança do cristianismo é a democracia. A democracia, ela é uma herança do cristianismo. Foi por causa do entendimento do que é ser cristão que se criou o conceito de democracia. Ou seja, o meu direito termina quando começa o seu. E esse é um princípio cristão. Né? O meu direito termina quando começa o seu. Então, o cristianismo morre porque o judaísmo precisa nascer. O judaísmo sempre foi a proposta de Deus. Agora vocês vão entender o porquê Israel, ou o judaísmo, é tratado diferente da gente e tem um relacionamento diferente com Deus. O relacionamento de Israel com Deus é mais truculento. Deus trata a gente mais suavemente. E vocês vão entender por que agora. Israel, o Velho Testamento, a velha aliança, que em hebraico é a aliança com Arão, né? Brit Haron, ela é uma aliança com uma nação e não com uma pessoa. É diferente você tratar com uma nação do que você tratar com uma pessoa, né? Deus trata com os estrangeiros de forma pessoal, individualizada. Mas com Israel, não. Israel é uma nação que foi chamada para ser o centro administrativo mundial. Então, no arrebatamento, Israel vai assumir esse papel de ser a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus absoluto. E todas as nações serão coligadas a ela, prestando respeito. Entende? A principal nação do mundo vai ser Israel. Veja, quando você dá mandamentos dentro de uma casa, é diferente de você criar leis para um país. Então, o Velho Testamento tem uma proposta diferente do Novo Testamento. A proposta do Novo Testamento é levar as pessoas a Cristo. A proposta do Velho Testamento é administrar um país. Israel é uma nação. Ele não pode ter mandamentos individuais. São mandamentos de sociedade, de como uma sociedade deve se comportar. São ordens e leis. Então veja bem, por que a lei é dura? Porque não é para uma pessoa, ela é para um país, ela é para um estado. Entende? Então ela tem aquele rigor de lei. Mas quando você trata com o seu amigo, o tratamento é outro. Então se diz para o seu amigo assim, amigo, não chega às 7 horas não, que eu ainda estou tomando banho. Vem às 7h40, que aí eu já tomei cafezinho, aí a gente sai junto, não sei o quê, e faz aqueles negócios, né, amigo? Tá ficando difícil você chegar 7 horas, né? Então você veja o tratamento. Agora, numa nação não. Nação você coloca a lei. Se você chegar às 7, você vai preso. É diferente o tratamento. Então, com relação a Israel, a nação que Deus fabricou, é importante a gente lembrar disso, ó. Deus fabricou Israel. Israel era uma nação que não haveria de existir, como nós falamos a outra vez. Então, é uma nação que deve a sua existência a Deus. Então, o tratamento deles com relação a Deus é de dívida eterna. Nós, os estrangeiros, nascemos por conta de qualquer coisa. A gente nasceu e Deus não tinha nada a ver com isso no nosso entendimento de estrangeiro, não é? Mas eles não, eles têm noção de que existem porque Deus trabalhou pessoalmente para a existência deles e tal. E depois para mantê-los vivos também. Então, irmãos, veja como o tratamento de Deus é diferente do nosso. Nós administraremos as pessoas, enquanto Israel vai ser a nação que vai administrar o mundo. Os judeus administrarão o mundo
no reino milenar e no reino eternal. O centro religioso e o centro espiritual do mundo vai ser a nação de Israel. O mundo vai prestar continência para Israel. É ordem de Deus que todos os homens da terra, pelo menos uma vez na vida, vão a Israel no milênio e na eternidade. Então, as nações terão um conceito bastante diferente de Israel. Uma, porque Satanás não está mais aí para dizer que os judeus são ladrões e acusar os judeus de toda a desgraça que tem no mundo. Ele já partiu, ele já foi para o inferno, literalmente, e então ele deixa de exercer esse papel de colocar o mundo contra Israel. Portanto, o mundo vai ter aquela impressão de que Israel é uma boa nação, de que o povo é uma pessoa boa, né? Então, essa visão diabólica que o Satanás implanta nas pessoas deixará de existir. E depois nós, os cristãos, faremos novamente a promoção de Israel, assim como o cristão promove no mundo inteiro o bom nome de Israel, porque somos nós os cristãos que promovemos. Eles não têm por nós o apreço, 1/10 do apreço que nós temos por eles, não é? Eles não fazem por nós 1/10 do que a gente faz por eles, em termos de promover, de dar dinheiro, de ir lá e gostar, e falar bem, e brigar para manter o nome deles em nossa boca, né? Nós vamos continuar fazendo isso no milênio e na eternidade, sendo representante do divino. Veja bem, nós seremos a única entidade divina, humana, que terá contato com o ser divino, contato pessoal. Ou seja, nós estaremos na mesma casa que o ente divino, Jesus, que é a Nova Jerusalém. Nós estaremos na Nova Jerusalém para sempre. Essa é a nossa casa definitiva, com o nosso marido, que haverá essa aliança, esse casamento com ele. Então, irmãos, veja como é importante Jesus estar nesse monte sentado e avisando as pessoas: olha, não se deixem seduzir por conversas tolas. Vai haver guerra, vai haver fome, um país vai invadir o outro, um país vai levar porrada do outro, mas isso não tem nada a ver com o fim do mundo. Essas coisas são o princípio das dores do parto, da intervenção de Deus. Então, por que acontece isso? Por que vai haver essa dor do parto e tal? É uma coisa que Deus faz, ou seja, Deus coloca a dor da mulher para poder ter parto? Sim, sim, porque a criança precisa nascer, não vai continuar ali, senão a pessoa morre os dois, precisa nascer, né? Agora tem a cesariana que faz esse papel de boinha, tirar a criança inteira pela barriga da mãe. Mas isso não existiu sempre. A cesariana é uma coisa recente, de 100 anos para cá, talvez menos do que isso. Então, talvez um pouquinho mais, né, Nini? Então, as escolas de medicina progrediram o suficiente para rasgar uma pessoa e ela não morrer. Mas nem sempre foi assim. Até então era só parto natural. E quando não acontecia, ela nem morria. Não é? Então, irmãos, Deus então colocou essa necessidade de expulsar a criança através da dor para poder fazer força. Com relação à vinda de Jesus, a essa manifestação do divino, essa intervenção do divino na nossa realidade, vai ser precedida também de uma dor. Qual é a dor? Angústia, sofrimento, dívida. A humanidade vai precisar sentir vontade de mudar. Veja, Deus, ele toma muito cuidado para não ser mal compreendido, não ser taxado de intruso e tal e coisa. A primeira vez que Jesus entrou em cena, onde foi? Foi no batismo, quando ele foi batizado. Então, o João, o batizador, que a gente chama João Batista, o batizador, a palavra batista significa aquele que batiza.
ele estava batizando as pessoas, então Jesus foi visto por ele, e ele então chamou Jesus, apresentou Jesus, olha, este aqui é o Salvador do mundo. Veja, ele não chegou como um estranho no planeta e já se assumiu, não, ele foi chamado pelo João Batista, que era um cidadão da terra. O cidadão da terra disse, vem aqui para eu te batizar, né? Vem aqui. E ele disse, eu quero ser batizado como qualquer pessoa. Ele disse, eu te batizar? Você é o cara, como é que eu vou te batizar? Ele falou, não, preciso entrar pela terra como convidado, ao contrário de Satanás, que é sempre invasor, né? Então, Jesus precisava ser recebido, e na terra dele, por uma pessoa que era considerada um profeta. Então, um homem representante da religião precisava receber a Jesus de portas abertas, como um ser humano comum, dizendo, vem aqui e participa do nosso ritual de nascimento de novo e tal, não sei o que e tal. Então, Jesus foi convidado, Deus é convidado. Abraão era um seguidor de Deus e convidou ele para a vida dele, e convidou ele para resolver um problema que ele tinha, que era esterilidade, não é? Dele, da esposa dele e tal. E Deus resolveu isso, e resolveu também a necessidade de ter uma nação no mundo fabricada por ele. Essa nação do mundo vai ser representante dele para sempre. Então, o livro dos cristãos não vai ter mais necessidade nenhuma, e vai ter só o livro dos judeus. O que tem no livro dos judeus? Mandamentos para uma nação, para administrar uma nação. Simples, não é? Simples. Então, quer dizer, o Velho Testamento vai ser ressuscitado como livro de mandamentos, chamado de Constituição dos países. Os países vão ser teocráticos novamente. Vocês entenderam? Então, Jesus estava neste lugar pregando o futuro, dizendo, ó, eu vou voltar e então vou receber os frutos que plantei. Qual foi o fruto que Jesus plantou, preparando o mundo para a sua vida? Cristianismo. O cristianismo é a árvore que Deus plantou e que vai dar o fruto nesse dia, e a partir daí Deus vai administrar a terra para sempre. Ok? Então tá bom? Está terminando.